Boa noite, estamos aqui hoje no mais uma live para continuar a conversa com o Sérgio Herrera sobre condomínio, porque isso é viver em condomínio, viver juntos é bem difícil. Achei que vi um fantasma, porque fala de condomínio, as coisas acontecem. Vou esperar mais um pouquinho. O Sérgio já está aqui. Bom, eu sou a Sandra Helena Pedroso, estou vice-presidente do Sindiconte Rio, também presidente do Observatório Social do Rio de Janeiro, sou contadora. E é com muito prazer que venho aqui para a gente conversar sobre esse tema e falar um pouquinho do nosso sindicato, que tem 103 anos e representando o profissional liberal, que significa aquele que ele pode ser empregado, mas ele pode ser um autônomo e ele pode ser ou técnico em contabilidade ou contador. E a gente tem muito carinho por essas pessoas, que a gente, principalmente nesse momento de pandemia, a gente tem que ter um tratamento diferenciado. A gente sabe que as pessoas estão perdendo muitos clientes e a forma que o sindicato pode devolver um pouquinho é tratar de temas correlatos e que a gente possa discutir outras coisas e outras formas, inclusive, de trabalho, né? Queria ressaltar muito o papel fundamental que o sindicato tem na defesa da categoria, principalmente com relação aos direitos e também às melhores condições de trabalho. Eu acho que a gente está fazendo o máximo possível nesse tempo de pandemia, mas a gente quer fazer mais ainda. Por isso, essa gestão 2018-2022 tem como lema construindo parcerias para um sindicato mais forte. E a gente tem buscado várias parcerias para melhorar, e para melhorar, seja para cursos, para capacitação, seja para qualidade de vida, tipo academias, cursos de inglês, a estética. Então a gente tem buscado várias formas várias parcerias para possibilitar ao profissional liberal outras qualidades, uma melhor qualidade de vida, vamos dizer assim. E aí, por causa disso, a gente tem feito essas lives mais diferenciadas, né? Que algumas pessoas perguntaram assim, poxa, vocês não estão tratando tanto de termos técnicos por causa disso, porque a gente achou melhor fazer algumas situações para dar um alento e falar de outras coisas, que é do universo também, porque o contador não é mais só aquela pessoa que eu brincava, que quando me formei, que falava que era darfeiro, né? Hoje a gente tem o profissional da contabilidade, um cara de marketing, um cara de comunicação, que conhece bem seu cliente e que procura contribuir com a sociedade e contribuir com o cliente. Por isso que a gente tem feito umas lives assim bem diferentes. Já para quem sabe, a gente já está começando a tratar da convenção coletiva, que vence agora em julho, então a gente já começou a trabalhar nisso internamente, para depois botar para fora, conversar, e com certeza a gente vai tentar buscar melhorias do trabalho. E aí, queria também convidar vocês para participarem lá do sindicato. O sindicato está no centro da cidade, bem no centro do Saara. O prédio é um prédio histórico, que temos vários espaços. Temos espaços, inclusive, para os associados, que é um cantinho que ele pode ir lá, conversar com alguém, buscar alguma coisa, né? Então, muito, muito legal. E aí, queria muito convidar o Sérgio Herrera, que já está aqui, para a gente bater um papo sobre isso. Cadê ele? Eu já vi ele aqui. Para a gente... ele...
E o Sérgio... E aqui está dizendo para mim que o Sérgio não pode participar. Vou esperar ele acenar de novo e a gente entra aqui. E é muito bom a gente falar sobre esse assunto, porque tenho várias questões que quero conversar com ele para poder saber o que a gente pode, né, melhorar aqui na gestão, porque eu sou síndica do meu prédio e é muito difícil o dia a dia e queria muito... tenho várias dúvidas. Sérgio, preciso que você peça para participar, porque está dando para mim aqui que você não pode participar. Ai, estou vendo várias pessoas aqui, vários amigos. E agradecer muito aos colaboradores do Sindiconte Rio, que têm nos ajudado, colaborando muito para que tudo isso dê certo. E depois queria ouvir o comentário de vocês sobre a nossa marca nova que lançamos. Então, vejam, façam comentários, o que vocês acharam, para a gente poder... não sei o que... O Instagram está dizendo que ele está com o celular... Sérgio, ele dá para mim que eu não posso nem mandar mensagem para você e nem te convidar. Ele só dá para mim que você não pode participar. Ele tá mandando eu convidar um monte de gente. Mas aí vou te pedir para sair e entra de novo. Deve ter dado uma variada na sua conexão. E aí eu não consigo te convidar. Vamos ver se agora eu consigo. Acho que agora foi. Entrou o convite. Oi, Sandra. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Ele estava dando assim para mim. Você não pode convidar ele. Mas de todo jeito, não sei se para as pessoas está aparecendo. Para mim, você não está aparecendo. Não, é que eu tava, na verdade, falando no computador, que para mim era melhor na tela maior. Uhum. E aí eu resolvi, então, mudar para o celular, que é uma tela menor, mas que eu acho que atende perfeitamente, né? Só que dá trabalho para ficar segurando aqui e vai ficar tremendo também. Eu não queria. Eu queria um negócio mais... Mas a gente não está te vendo. Não? Não. Tá. A Bárbara está falando que para as pessoas está aparecendo. Para mim, você não está aparecendo. Alô? Essa questão da internet e da tecnologia, isso é uma coisa que a gente, toda hora a gente vai aprendendo, né? Então, todo mundo está vendo o Sérgio, porque eu não estou vendo ele. E ele aqui, para mim, está dando que ele não está aqui. Porque ele estava entrando, isso, porque ele entrou pelo computador, e aí no computador acontecem essas coisinhas. Porque o computador até dá para fazer, alguns computadores dá para fazer, mas ele acaba sendo mais
a conexão mais instável, né? E o Instagram, quando você entra via celular, ele fica fica melhor, né? Se tiver uma boa conexão. Deixa eu ver se ele já... Aí ele ia sair do computador e entrar no... E queria muito que vocês depois dessem um alô para a gente falando que vocês já foram lá no sindicato. Ai, agora acho que está dando certo. Está me ouvindo, Paty? Estamos te ouvindo. Falta só te ver. Que queremos muito te ver. Não tô... Ai. Peraí. Vira a tela do celular, pode ser isso. Você está aqui, o que você está ouvindo aí? Não, aqui, ó. Tá. É aqui. Aqui tá você. Oi! Esquece o computador. Tá. Então, pega o tripézinho lá para mim, por favor. André. É. Agora veio hoje. Agora sim! Agora está completo? Agora está completo, Ah, então beleza. Beleza. Eu pedi só para pegar um tripé, porque fica na mão, a gente fica balançando, né? Uhum. Então eu vou colocar num tripézinho que fica mais estático. Aí fica mais tranquilo. Mas a gente pode ir falando por enquanto, vamos nos familiarizando. Isso. Não sei se o pessoal conhece o Sérgio Herrera, ele é advogado, professor universitário, com pós-graduação em processo de direito civil e processo civil. É membro da Comissão do Direito Imobiliário da OAB, membro da Comissão Jovem da OAB. Ih, vai ficar deitado, não. E é ex-presidente da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. E aí a gente, deixa ele terminar de se ajeitar aí para a gente falar. Aqui, ó, pra ficar. Eita, virei. Nossa, Pronto. quantos papéis! As minhas intimidades profissionais aí sendo Não reveladas. é? Olha! Revelando os nomes. Então, Sérgio, seja super bem-vindo nessa nova live para a gente falar sobre condomínio, sua gestão de condomínio, né? E aí queria que você desse o seu boa-vinda porque eu já tenho várias questões aqui para conversarmos. Tá. Eu quero inicialmente agradecer a vocês do sindicato, sempre me recebem com muito carinho, né, para a gente tratar de diversos assuntos. A gente tem uma parceria já antiga, desde o ano passado a gente já iniciou a fazer cursos, eventos, palestras. Fomos atropelados aí pela pandemia, e aí o recurso que nos resta é a distância, mas o calor humano é sempre o mesmo, né? Você já fez a minha apresentação aí, né? Eu tenho 40 anos de formado, de militância especificamente nesse mercado. Não conta a idade! Não, mas o corpinho é de 35. Ah, isso aí! E aí, então, eu sempre tive uma ligação com o mercado imobiliário, né? Sou membro da Comissão de Direito Imobiliário e sou membro da OAB Jovem da Barra. Olha só que legal, né? Então, é muito legal esse trabalho que a gente faz lá, exatamente de troca de experiências, né? Os mais antigos recebendo e transferindo para os mais jovens conhecimento e recebendo também conhecimento, porque, na verdade, ninguém sabe absolutamente tudo, né, Sandra? A gente troca, né? Então, a gente só teve... A ideia a gente só tem a troca vida, né? Exatamente. A gente só tem a sorte de ter estudado primeiro, ser um pouquinho mais antigo e ter estudado um pouquinho primeiro, né? Mas eu estou à disposição para tratar desse assunto. É um assunto, ele já por si só, muito instigante, né? A vida em sociedade é uma vida muito difícil, né? As pessoas, elas são diferentes, elas têm comportamento diferente. Numa família, você já tem pessoas com comportamento diferente, quiçá em outras famílias, né? Eu, por exemplo, tenho 3 filhos, cada um é de uma maneira, e eu eduquei os 3 iguais.
Mas cada um tem um temperamento, uma maneira de agir sobre determinadas situações. E o condomínio edilício, ele é isso em grande escala, né? Porque tem determinados condomínios que, na verdade, são mini-cidades, né? E então esses problemas de convivência ficam potencializados. Em se tratando de uma época de exceção, em que a gente não tem nenhuma disposição, nenhuma regra, né? A gente sempre, quando deu na faculdade exemplo de caso fortuito e força maior, que são excludentes de responsabilidade, a gente falava de pandemia, de epidemia e tal, mas nunca tinha experimentado na pele o que é isso, entendeu? A gente dava exemplos clássicos tirados de livros e tudo mais, mas agora a gente está vivenciando o problema. Com certeza. Então é muito difícil esse momento. Então, até aqui na live está a pessoa que divide comigo a gestão aqui do condomínio, né? Porque eu sou síndica aqui do condomínio já há 6 anos. Já passamos por, sei lá, acho que 4 zeladores, as situações mais inusitadas, porque as pessoas... É muito difícil essa vivência de condomínio, né? Essas relações, muitos conflitos. As pessoas querem que o seu problema seja resolvido naquele momento. E uma coisa que tem me chamado muito a atenção é que as pessoas esquecem que o condomínio, o síndico, é só administrador, né? Ele não produz receita. E eu acho assim, bem interessante quando alguns condôminos falam assim, não, mas tem que fazer. Eu falei, sim, mas com que dinheiro? Não sei. Eu falei, olha, mas a receita vem de você mesmo, né? E aí, queria conversar, que você falasse um pouquinho pra gente, como é que a gente pode, enquanto síndico, se resguardar das ações judiciais de moradores que discordam de algumas coisas que eles querem que seja feito imediata e que a própria legislação não permite. O que você acha que a gente pode fazer? Olha, Sandra, não tem uma receita de bolo, né? Condomínio tem um regramento, a lei de 1964, que foi a primeira lei que regulamentou convenientemente o condomínio edilício, que naquela época não chamava assim, esse nome veio com o Código Civil em 2002, né? É uma lei muito democrática, ela remete para os condôminos, para cada um dos grupos sociais específicos, a sua regulamentação. Então, por isso, a convenção de condomínio ela tem que ser um instrumento muito bem feito, muito bem trabalhado, de acordo com as conveniências e especificidades daquele condomínio. O regulamento interno também, né, deve ser um instrumento que oriente ou que norteie as relações interpessoais no condomínio. Né? Não tem assim uma receita para dizer você não deve fazer isso para se resguardar. Uma coisa que eu recomendo a qualquer pessoa, porque eu sou professor de obrigações, e obrigações é a espinha dorsal do direito civil. Tudo nos obriga. Tudo que a gente faz, a gente tem limites, a gente se compromete, e a gente pratica atos diuturnos que a gente nem se dá conta que está se obrigando, né? Então, assim, a gente faz uma série de contratos por dia, né? Comprou na padaria um pãozinho, né? Pegou um ônibus, né? Guardou o carro no estacionamento. Tudo isso é contrato, não tem nada escrito, você não assina um documento, não assina firma, não reconhece firma, não assina papel, mas obriga, né? Você vai num restaurante, come uma comida, guarda a notinha do restaurante, tem uma indigestão. Você vai mover uma ação contra o restaurante. Né? Você não assinou um contrato, não assinou nada. Então, para o direito, é muito importante uma coisa que chama prova. Então, tudo deve ser escrito. O condômino chega para você e fala assim, o meu chuveiro está pingando.
se eu quer, por favor, me mandar um e-mail, né? Hoje a gente tem muitas maneiras de se comunicar, né? Através de e-mail. A justiça, ela tem aceita largamente e-mail, WhatsApp, qualquer forma de comunicação como um meio de se resguardar e de provar o seu direito. Então, eu recomendo ao síndico que a primeira coisa é se resguardar de eventual irregularidade, né? Assim como ele deve solicitar, ele também deve fazer a comunicação por escrito. Se tem que repreender, registrar alguma intercorrência, alguma insatisfação, algum cometimento de um equívoco, de um erro do condômino, por escrito. Olha, assim, eu estou fazendo aqui só para ficar registrado, né? Não é nada pessoal, mas o senhor sabe que eu exerço um cargo em que devo satisfações a outros. Então, por isso, eu queria deixar registrado esse momento. É muito comum no livro ter o livro de ocorrência no condomínio, né? Então, pede para registrar, pede. Então, assim, não tem receita de bolo, mas se caldo de galinha e prudência não faz mais mal a ninguém, né? Então, se resguardar, pegar provas, elementos de convencimento de um juiz futuramente. Você acha que ou tem convicção de que a pandemia fez com que essas relações se passem a ser diferentes e a gestão também do síndico com os moradores? Ô, Sandra, eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa sociedade mudou, entendeu? Então, assim, em todos os sentidos, né? As pessoas passaram mais a acreditar em Deus, a gente estava meio desligado dessa, seja lá qualquer religião que você tenha, mas a pessoa se aproximou mais daquele que ele tem como o seu Deus, né? De qualquer religião. Então, isso trouxe uma proximidade. Tivemos outro fato também, que foi a aproximação das famílias, né? As famílias nunca teve na história tão reunidas. Família, o núcleo base, né? Pai, filho e esposa, né? Ou marido e marido, pode ser marido e mulher, mulher e mulher. Enfim, o núcleo familiar, né? Está mais conciso, mas isso acabou até dando confusão, né? A gente verifica que, estatisticamente, os pedidos de divórcio aumentaram, a agressão à mulher, né? A violência doméstica. Tem violência de mulher para homem também, mas ainda continua sendo em maior número o de homem para mulher. Também, né? Isso aumentou consideravelmente também, entendeu? Então, assim, no âmbito social, isso também. Mudamos, ou vamos mudar, ou estamos mudando, não sei, a forma de trabalhar, né? Eu descobri que trabalhar em casa é ótimo, comer comida da mulher, brincar com a minha neta durante o dia, entendeu? Tenho trabalhado muito mais que eu trabalharia no escritório, às vezes eu fico até meia-noite, 1h da manhã trabalhando, quando eu me dou conta, tô dormindo no computador, entendeu? Então, assim, a gente acaba trabalhando muito mais, né? E muitas pessoas vão mudar de profissão, ou seja, as pessoas, elas estão... o comércio, né, por exemplo, eu acho que 60% do comércio não volta mais a funcionar, né? Eu hoje até recebi uma carta de um shopping, de um locatário de shopping, dizendo que o shopping quer obrigar eles a funcionar, mas eles não têm estoque, não têm dinheiro para comprar. Como é que vai funcionar? Abre as portas, e ele é restaurante, né? Então, assim, por causa do dimensionamento das mesas, caiu muito a frequência. Então, tem tudo isso daí. Eu aproveito, então, para lançar aqui a ideia, né, de que essas pessoas que não têm se encontrado ainda, que existe a profissão de síndico, né? Porque o síndico caminha para a regulamentação. A gente já discute no meio jurídico
essa regulamentação. Então, isso era uma outra coisa que queria te perguntar, porque, por exemplo, eu desde que comecei como síndica, comecei também a organizar o condomínio de uma forma com uma gestão com mais contabilidade, né? Porque quando recebi o condomínio, não tinha documentação correta, a documentação contábil estava bem perdida, você não tinha registro de obras. Então, acho que essa profissão de síndico profissional, né, que o pessoal está chamando, eu acho que é uma nova profissão, principalmente para os profissionais da contabilidade, até porque a contabilidade para os condomínios caminha para isso, né? Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você está enxergando tanto essa questão do síndico profissional quanto a contabilidade, essa gestão dos condomínios. A gente já vem discutindo há algum tempo essa regulamentação. Não é uma profissão regulamentada, né? Mas a gente verifica que o síndico ele deixou de ser aquele senhorzinho, né? A gente está vendo agora uma mulher ativa, lindíssima, né? Como síndica, né? E você tem a cara do síndico atual, né? Antigamente o síndico era aquele senhor carrancudo que já não tinha mais nada que fazer, entendeu? E que tinha a obrigação de ser síndico, porque não tinha mais ninguém que queria, e ele guardava os papéis todo, aquele emaranhado todo, né? Agora a gente está vendo, você é um exemplo, uma mulher né, entrosada no seu tempo, bonita, toda. Eu queria ser condômino no seu prédio aí, porque você deve ser maravilhosa, né? Então, a gente verifica que hoje o síndico, essa atividade reclama alguns conhecimentos que não eram exigidos anteriormente, né? Você falou um aí com muita propriedade, né? A questão da contabilidade, né? Já há algum tempo, por exemplo, o fundo de garantia, por exemplo, não é mais recolhido por guia, né? A gente tem, tá tudo através da internet, tem que ter assinatura digital. E o condomínio, por não ter personalidade jurídica, isso foi uma coisa que a sociedade acadêmica reclamou muito com a entrada do Código Civil em vigor, esse último, de que deveria ser dado a personalidade jurídica, não foi dado. Por que não foi dado? Porque eu vou voltar à questão de obrigações, né? Todo mundo que tem direito tem que ter obrigação. E no nosso ordenamento civil, você só cumpre obrigação através da patrimonialidade, né? Com o advento do Código de Napoleão, a gente cessou o cumprimento da obrigação através do corpo, que antigamente tinha a lei de talião. A gente já ouviu falar olho por olho, dente por dente. Né? Antigamente, o devedor alguém agredia alguém fisicamente, furava o olho, tinha o seu olho também furado. Machucasse a mão, tinha sua mão decepada, entendeu? Então, pagava com o corpo. Não cumpria uma obrigação pecuniária, por exemplo, virava escravo do credor. Isso acabou. Hoje a gente responde com o patrimônio. E o condomínio não tem patrimônio, porque o patrimônio do condomínio é o patrimônio dos condôminos. Então, por isso, ele não é dotado de personalidade jurídica. Essa é a justificativa para que ele não tenha... Mas ele pratica, ele admite empregado, ele recolhe impostos, ele faz contrato de prestação de serviço, ele só não faz imposto de renda, mas é obrigado a informar a Receita os rendimentos que ele recebe, né, que ele recolhe dos empregados, né? Ele tem toda um arcabouço de obrigações que todas as pessoas têm. E hoje a gente verifica que condomínio tem espaços, né, físicos agregados, tem salão de beleza, quadra, fitness, tem uma série de
outras atividades que têm que saber lidar com esse tipo de coisa. Além, e sobretudo, que você falou aí, a contabilidade. O condomínio não tem plano de contas. É coisa de português, é entrada e saída, ponto. Ponto. Então, porque a gente, quando está falando de condomínio, às vezes as pessoas falam assim, lembra sempre dos pequenos prédios. Mas você tem, por exemplo, grandes condomínios, que por exemplo, os condomínios, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Rio 2, por exemplo. Exatamente. Né, na Barra da Tijuca. Você tem lá os condomínios que tem shopping dentro. Shopping é um condomínio. Então, eu tenho uma amiga que é síndica, e onde ela é síndica, tem uma torre de hotel, duas torres comerciais, 2 torres residenciais e é um condomínio. Ela é a maior pagadora de imposto na cidade. Por quê? Porque ela gera uma quantidade incrível. E ela ainda tem um espaço de garagem que ela aluga. Tem estacionamento com uma companhia que explora o estacionamento. Então, acho que também isso a gente tinha que falar um pouco mais, porque eu sinto muita falta do dia a dia da contabilidade, né? A gente tem um administrador aqui que é contador, e aí ele faz um pouco diferente do que a administradora, quando eu assumi, que fazia, né? Então, o contador, Sandra, por natureza, ele tem que ser organizado. Não tem como não ser organizado. Todo contador, ele pode ser um bagunceiro na vida pessoal, mas na vida profissional ele tem que ser organizado, porque tem metodicidade, tem classificação de contas, os documentos têm que ser guardados, mesmo que seja virtualmente, né, não pode confundir uma rubrica com a outra. Então, assim, o contador, ele, por natureza profissional, ele tem que ter muito contribui para o condomínio, né? E a gente verifica que os condomínios, muitos deles são deficitários, né? E astronômicos os valores cobrados por falta de organização do seu síndico, do seu administrador, que vai pagando automaticamente as coisas, né? Às vezes você pode, por exemplo, trocar uma luz incandescente por uma luz fria, né? Botar minuteria no corredor. São coisas que você pode, né? Apagar luzes, botar elevador alternado, né? Aquela alternância, quando um está subindo, o outro está descendo. São coisas que podem ser realizadas e que minimizam os custos. E isso a gente tem verificado necessidade do dia a dia, porque, como você falou aí, eu moro aqui no Recreio de Bandeirantes, aqui os prédios são pequenos, né? São no máximo 3, 4 andares. Mas na Barra da Tijuca você tem condomínio que tem o orçamento maior do que muito município. Entendeu? Caso, então, acho que um pouco por isso que eu citei o Rio 2. O Rio 2 é um caso. É um caso, ele tem supermercado, se não me engano, ele está com supermercado Zona Sul lá dentro. Exatamente, ele tem shopping. Tem shopping, então assim, a gente não pode, eu acho que assim, o legislador... Tem espaço gourmet, tem uma opção de coisa. Então acho que também falta um pouco para o legislador conhecer, né? Mas aí a gente tem visto muito que várias coisas o legislador não conhece. E eu acho que é uma coisa que queria conversar com você, porque eu acho que é uma coisa que me preocupa muito nesse tempo de pandemia, a questão da gestão de pessoas. Porque, assim, nos condomínios, no primeiro momento, eles não podiam trabalhar. Cara, como assim? O cara não vai trabalhar? E foi assim, pânico, todo mundo. E o lixo? Porque todo mundo vai ficar em casa, mas vai produzir mais lixo ainda. E aí, como é que vai higienizar e tirar? Então, assim, qual a recomendação? E ainda tem o seguinte, alguns prédios ainda tem os porteiros, zeladores, faxineiros com mais de 60 anos. Então, assim, qual a sua dica para o síndico no caso dessa gestão de pessoas? Porque hoje a gente entendeu como gestão, né?
Eu hoje, Sandra, eu digo o seguinte, aproveitando o gancho aí da profissionalização, né, Aham. dessa atividade, eu verifico que ainda existe muito amadorismo nessa Aham. questão, né? Às vezes as pessoas são forçadas a se transformar em síndicos, são eleitas por Uhum. falta de opção e faz a coisa sem muito prazer, né? Então, a Aham. gente verifica que na gestão, a primeira coisa que deve se trabalhar, a gestão de pessoas, ela trabalha sobre 5 pilares. O primeiro é o engajamento, ou seja, a pessoa tem que ter, desculpe a expressão pouco convencional, a pessoa tem que ter tesão naquilo que faz, né? Isso aí. Então, o síndico, para ser um bom síndico, ele tem que fazer aquilo com prazer. Não, eu estou síndico, mas eu quero fazer o melhor de mim, porque ele está zelando pelo patrimônio dele também. Então, o primeiro pilar é do engajamento. Segundo, a comunicação. A pessoa hoje não pode ficar limitada, quando a gente fala em gestão de pessoas, a sociedade, ela teve assim, ela subiu e depois desceu. Ou seja, É. as pessoas se isolaram, né? A Isso. internet, ela facilitou a comunicação de pessoas distantes, mas ela afastou as pessoas próximas. Eu morava numa casa de 3 andares que eu comunicava com meus filhos através do WhatsApp, dentro de casa, entendeu? Então, assim, ela facilitou você encontrar um parente da Bahia, falar com... A minha É. filha foi para Angola, ficou 3 meses trabalhando lá, era todo dia a internet, a gente É. falava para minimizar a saudade. Mas, no que se refere às pessoas próximas, a gente teve essa questão. Hoje, a gente verifica que a gente está voltando ao passado, né? A cultura minimalista, as pessoas não mais adquirirem tantos bens, serem mais desprendidas, né? Não dar tanto valor às coisas materiais, e sim aos encontros, aos bate-papos. Isso está voltando, né? É. Então, isso é uma coisa que tem que ser incentivada em toda a sociedade condominial, a comunicação. A outra coisa que é o terceiro pilar é trabalho de equipe, né? Cada um de nós temos um potencial, nós temos um talento, né, maior do que o outro. Nós não somos absolutos em tudo. Você tem um talento numa determinada coisa, o outro tem em outra, e cabe, então, ao gestor de condomínio captar essas habilidades, Uhum. né, e potencializar essas habilidades em prol da comunidade. Então, esse seria o terceiro, né? Outra coisa é conhecer a competência, saber limitar, né, as responsabilidades. O síndico é uma pessoa que tem uma gestão do patrimônio alheio, então ele tem que saber impor quando deve se impor, mas deve ser concessivo quando também necessitar dessa característica, né? E o terceiro é o treinamento e desenvolvimento. Você tem que estar sempre se atualizando, estudando, né? Nessa questão da gestão, a gente verifica que hoje em dia, né, na gestão de condomínio, embora não regulamentada, hoje, e já uma dica aí para os profissionais que estão querendo enveredar para essa área, e eu acho que todo contador independente, né? Primeiro que é uma atividade que ela é boa, porque se você trabalha dentro da sua casa, e a gente está passando isso agora, é muito mais saudável do que você ter que se arrumar, ir embora, voltar e tal, aquele tempo todo despendido, né? E a gente tem hoje voltado, eu, por exemplo, eu tenho um ex-aluno meu da pós-graduação de Direito Imobiliário que me convidou para criar um curso, e nós criamos um curso de gestão especificamente para condomínio. E é um curso bem eclético, é o único que eu conheço aqui no Rio de Janeiro que tem essa característica. Tem aula de engenharia, tem aula de gestão, tem aula de contabilidade, tem aula de direito, né? Isso é legal. É um curso bem ele é certificado pela Cândido Mendes, tá? Então, assim,
não quer fazer esse curso, não quer... ele é do CBPJUR, que é um curso bem conceituado e certificado pela Cândido Mendes. Então, tem várias disciplinas lá de gestão, né, e de relacionamento que é fundamental para a boa convivência no síndico. Então, você saber lidar com a pessoa, hoje, quer dizer, normalmente já é complicado. Nessa fase que nós estamos vivendo, eu estou com pena de vocês. Então, vários problemas, você não pode imaginar. Até o WhatsApp que fala assim, olha só, estou com um problema aqui, tem que resolver agora. Aí, ó, tem que quebrar, fazer obra. Eu falei, gente, como é que vai fazer obra? Quebrar eu acho coisa. Que tem que ter. Então, eu acho é que tem muito difícil. O síndico, ele tem que ser uma pessoa impositiva, porque ele tem que observar regras e impor regras, mas sem ser hostil, sem ser desagradável. Né? Sim. Ele tem que saber relacionar com a pessoa, saber dizer não, né? Educadamente, com propriedade. Né? Mas tem uma galerinha que adora tirar a gente do sério, né? Manda o WhatsApp, manda o zap e fala assim, como? 1h da manhã, 2h da manhã, como assim? Você não me atendeu? Eu falei, não, porque eu estava dormindo. Então, e aí mesmo. Tem uma questão, porque faltam só 20 minutos. Olha, gente, vou repetir isso, porque passa muito rápido. Uma coisa que tenho, voltando às coisas da Covid, que é uma coisa que a gente ainda tem mais 1 mês, 2 meses aí de preocupação, com relação à Covid, a entrada dos prestadores de serviço e entregadores. Porque a minha guerra aqui são os entregadores, porque eles estragam o elevador, eles sujam a portaria e a gente não sabe quem é, né? Então, assim, qual a sua dica para a gente? Primeiro que as pessoas deviam respeitar umas às outras, né? Mas tudo bem, novos fora nada. Mas o que você recomenda que a gente possa fazer? Porque fazer comunicação, mandar advertência, cansei. Não, a gente verificou, a gente está experimentando o seguinte, nessa época de pandemia, os serviços de delivery, eles foram... muita gente perdeu o emprego, mas muita gente ficou milionário. Né? Por exemplo, no outro dia deu uma reportagem, não sei se vocês conhecem, tem uma plataforma que chama Zoom. Não sei se vocês conhecem. E a gente usa muito, eu tenho um grupo de estudo, a gente usa muito. Você dá aula, você pode até reunir 100 pessoas. Então, eu faço reunião com o cliente e é de graça, né? Então, assim, você tem assinatura, mas você pode também usar a plataforma de graça. O cara ficou trilionário, o dono da plataforma. Então, os serviços de delivery aí, o Uber da vida de entrega, né, também estão, né, bem... Eles, os próprios delivery, já adotaram algumas... acho que foi ontem que eu vi uma reportagem. Tinha um restaurante, já pelo menos o dono do restaurante era japonês, que ele mandava num saquinho apropriado, higienizado, com uma mensagenzinha, eu te amo, que bom que você comprou, sabe, era uma mensagem jocosa. E vocês hoje, por exemplo, a gente tem o Rap, por exemplo, que é um delivery aí, você pode pedir e dizer, você pode não ter contato, você pode pagar pelo aplicativo e dizer que para ele deixar num determinado lugar que você vai lá e pega. Né? Então, depende muito vou dizer, anatomia do condomínio, né? A forma como o condomínio se compõe para saber se pode ou não. É preocupante? A gente tem que ter... todo condomínio tem que ter uma maquinazinha de álcool gel, ter higienização pelos funcionários, passar água sanitária sempre que for possível, colocar até um pano umedecido com água sanitária na entrada do prédio para que as pessoas possam passar ali o pé, o sapato, para adentrar nas partes comuns do condomínio. Enfim, existem algumas coisas que a gente pode... fazer mínima, simples, né?
Mas vou te contar um fato que aconteceu comigo. Desde que a SEDAI veio com aquele cheiro de água e tal, que a gente estava comprando água de tambor, de galão. Aí entrou na rotina da casa. Só que é caro, que a gente gasta muita água, aqui em casa nós somos 6, né? E a gente tinha que sair para buscar água ou o entregador vinha nos entregar. E aí eu tinha filtro de parede, mas que estava sem o interior lá, tinha que trocar o coisa. Aí minha mulher falou assim, vamos parar com isso, vou chamar o rapaz, eu peço que seja tomada todas as providências. Aí ligou para o menino, olha, ele vai ter que tirar o sapato para entrar aqui em casa, botar máscara e tal. Bom, aí o garoto pegou, entrou e começou a mexer no armário, tirou os copos do armário, que era onde ia ficar o filtro. Mexeu no armário e tal. Quando ele foi embora, a minha mulher lavou todos os copos, passou água sanitária no chão e tal. E aí nós começamos a conversar. E eu tinha pago em cartão de crédito. E aí ela me chamou, eu estava trabalhando, ela chamou, tem que pagar no cartão e tal. Não sei o que, ela me deu um telefone. Me deu o telefone e eu transmiti para a recepcionista da empresa os dados do meu cartão de crédito. Depois eu fiquei sabendo que o telefone era do garoto. Quer dizer, eu peguei o telefone de quem eu não conhecia, botei no meu ouvido, falei na boca do garoto, na boca que o garoto... Então a gente viveu a vida toda de um jeito. Em 2 meses a gente não vai mudar. Não. Então a gente tem que ter toda a cautela, né? Eu, por exemplo, tenho um casal de amigos idosos, casal de amigos não, um conhecido de um conhecido, que foram contaminados pelo delivery. Olha. Ele supõe que seja pelo cartão de crédito, né? Então, assim, você tem o maior cuidado do mundo, mas não tem como evitar. Eu acho que, dependendo do prédio, deve ser o próprio condômino descer na portaria ou ir no portão, pegar... isso é o recomendável, né? Agora, não e pode... aí, para a gente que estamos aqui finalizando, vou repetir isso aqui. 2 coisas que queria falar sobre isso, né? Primeiro, as festas nos apartamentos, né? Nesse tempo de pandemia, como é que a gente pode fazer, né? A gente viu aí essa semana a questão da médica do Grajaú, que acabou apanhando pelo pessoal, né? E também eu vi uma live do síndico do prédio do Alok, do DJ, que fez um show ao vivo da varanda da casa dele, passou no Multishow. Foi muito legal e foi um alento. E a gente tem vários outros exemplos aí de cantoria. Qual a sua recomendação para os síndicos? Olha, vamos fazer igual os quartejadores, vamos por parte, né? Vou ser bem breve por causa do nosso horário, né? A questão das festas, eu tenho uma novidade que essa semana, 2 condôminos no Guarujá, que é um bairro nobre de São Paulo, foram despejados porque não cumpriram as medidas de segurança de isolamento. Não foi o condomínio que moveu a ação, não. O condomínio imputou multas ao condômino porque os locatários deles estavam usando as áreas comuns, embora determinado pelo síndico a não utilização, e também estavam dando festas. Então, o locador entrou com uma ação e conseguiu liminar. Então, o despejo liminar do locatário, esses locatários que não cumprem reiteradamente os seus deveres, a gente chama de antissocial. O condômino antissocial está previsto no artigo 1337, parágrafo único, né, do Código Civil. Então, o condômino antissocial, agora a gente tem essa decisão inédita, que pode até ser despejado pelo descumprimento das obrigações. A questão do Alok, a gente tem 2 pesos para o mesmo evento. Eu achei aquele síndico ridículo. Ele foi no dia seguinte de roupão rosa para a internet, entendeu? Dizer que bebeu vinho, que ele enfrentou condômino porque a maioria estava de acordo. Ele queria vender a imagem dele de bom síndico, e eu acho que ele não é exemplo para ninguém.
Primeiro que o Alok é milionário, ele podia fazer esse evento na Lua, não precisava fazer dentro do apartamento dele. Ele poderia comprar uma cápsula, sair incólume, né? Não ser contaminado por ninguém, nem por nada, e fazer esse show lá no raio que parta, e não dentro do condomínio. Mas ele queria vender, porque o Alok é famoso no mundo inteiro, ele queria vender o condomínio dele, a imagem do condomínio, tanto que ele fala assim, os apartamentos aqui são ótimos, tem 4 metros de pé direito, maravilhoso. Então, ridículo o papel dele. Ele, por outro lado, exacerbou o direito dele. Mesmo que ele tenha tido ouvido a maioria dos condôminos e todos foram a favor, que um só fosse contra, ele não poderia fazer. Porque a gente tem consagrado desde o Código de 16 o que a gente chama de 3S no direito de vizinhança: sossego, saúde e salubridade. Todo aquele que infringe esses 3S, alguém que me causa qualquer prejuízo, eu tenho direito de reclamar, independentemente de pedir autorização ao síndico, de reclamar. Eu vou na justiça e reclamo, né? Então, qualquer sossego... Eu já tive... Sandra, olha, eu já vi de tudo. Eu já tive, por exemplo, perturbação do sossego, reclamação por conta de casal que tinha violência sexual. Quer dizer, eles tinham sexo animal. O vizinho fazia sexo animal e os vizinhos da casa se incomodavam. Eu tenho um amigo que mora do lado de um motel. Ele diz que ele quer sair de lá porque não aguenta mais o barulho dos gemidos do motel, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter limites, né? A saúde é a mesma coisa. Então, se um condômino não queria que fosse, porque vai terminar 10 horas, terminou meia-noite, mas um barulho enorme. Eu adoro o Alok, sou fã dele, entendeu? Mas ele podia fazer festa em qualquer lugar, menos no condomínio dele. Tá? Então, assim, festas... Agora, por exemplo, a minha neta fez aniversário dia 22 de maio agora. Nós somos 6 aqui em casa. É uma festa, 6 pessoas gritando, cantando parabéns e tal. Então, o síndico ele tem que saber os limites que ele pode ser, vamos dizer assim, endurecedor e também o que pode ser parcimonioso, né? Mas a recomendação, Sandra, é o seguinte: não tem receita, saber lidar, a empatia. O condomínio devia ser assim, sinônimo de condomínio é ser empatia, você se colocar no outro, saber o que incomoda a outra pessoa para você não fazer e não cometer o mesmo equívoco, né? Tem umas coisas que eu acho assim muito estranhas, né? Porque as pessoas esquecem que quando você tem o condomínio, ele é de todo mundo. E aí as pessoas... Aqui já tive vários problemas, assim, festas monumentais, galera que usa o que pode, e aí todo mundo reclama, relações sexuais no corredor. Então, assim... E é um prédio pequenininho, mas às vezes coisas acontecem. Aí você fica lá na câmera, olha, descobre, manda notificação. Então, e aí aí percebi que quando eu passei a ser assim, uma coisa horrorosa, de vigia, de olhar, aí quando as pessoas falam, você comprova e comunica, isso melhorou. Isso passou a não existir mais. Então, hoje a gente tem uma convivência muito, muito melhor. E realmente a empatia é que eu acho que é fundamental. Mas o grande questão que eu acho que a empatia não pode ser só de um lado, né? Ela, na verdade, ela deveria vir das dois lados. Sim, e acho que falta muito isso da convivência das pessoas, né? E é uma pena, E aí a gente só tem mais 4 minutinhos. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Herrera, adorei. Muito bom a gente conversar sobre isso. Vamos conversar mais, porque essa história aí de síndico profissional, estou gostando disso.
Inclusive, conversei com a Diva, a gente tem ainda programado, eu via, eu nem me lembrava as datas específicas, porque com esse negócio da pandemia a gente ficou meio perdido. Um curso sobre direito de família e sobre direito de sucessão, porque todos nós temos família, independente de ser contador ou não, e morremos, né? Então, é importante. E o contador lida muito com isso. Eu, por exemplo, estou fazendo um inventário agora, que o falecido ele deixou uma empresa, e todo o patrimônio dele está incorporado na empresa. Então, ele tem imóvel, ele tem carro, ele tem sítio, tudo pertence à empresa. Sim. Então, você verifica que essa contabilidade ela vai ser importante agora nos autos do inventário. Então, o contador ele tem que saber também algumas questões envolvendo... Aliás, o direito, porque eu sou professor da disciplina, que não vou puxar, mas o direito ele tinha que ser cadeira obrigatória em toda a faculdade. Vai fazer medicina, tem que fazer direito. Tem que ter o básico, entendeu, Sandra? Não precisa aprofundar, não. Mas o direito de cidadania, eu tenho, por exemplo, um cliente que é um amigo meu, eu fui padrinho de casamento dele, a madrinha dele foi minha madrinha de casamento, assim, bem próximo, ele era engenheiro. Engenheiro é meio matemático, 1 mais 1 é 2. No direito, 1 mais 1 dá 3, dá 2,5. Né? Na contabilidade, então, 1 mais 1 é 2. É 2, pois é. Esse é o problema. E a gente ainda faz auditoria para ver se é 2 mesmo. E o contador acaba ficando meio quadradinho por isso, entendeu? E a relação pessoal não é tão absoluta assim. Não. E o direito vive da relação social, entendeu? Então você tem o seu direito, eu tenho o meu direito e existe o direito entre nós dois, porque nem o teu é absoluto, nem o meu. Sim, eu sempre acho que eu tenho mais, você sempre vai achar que você tem mais do que realmente tem. E vai ter uma terceira pessoa, que é um juiz, que não tem nada a ver com isso, que caiu de paraquedas no meio de nós dois, para decidir a nossa vida. Então, assim, a empatia, a conversa, o diálogo tem que existir e a gente tem que... Eu acho que após a pandemia isso vai ser mais comum, as pessoas sentarem para conversar. O judiciário não vai dar conta dos problemas que vão ser reclamados daqui para frente, não. Tá? Mas assim, fechando, se é que me sobra um minutinho aí, eu quero dizer que a gestão de condomínio é uma profissão que vai ser regulamentada, não tenho dúvida nenhuma, entendeu? É um campo vastíssimo, né? Eu tenho ex-alunos que são gestores de 2, 3 condomínios, ganham mais do que eu, aprenderam comigo e vão lá ganham mais do que eu. Não é uma safadeza isso? Né? Porque dá essa possibilidade, essa elasticidade, mobilidade de você trabalhar em lugares diferentes, né? E vai ter essa regulamentação, não tenho dúvida nenhuma, e as relações interpessoais elas têm que ser amenizadas num momento em que a gente está passando por muita dificuldade. Já chega esse sofrimento que a gente tem do isolamento, né? Que ele seja da melhor maneira possível. Né? Agradeço novamente o sindicato, né, pela acolhida aí e estou à disposição. Adoro sempre bater papo com vocês. Olha, nós é que agradecemos a parceria. Foi muito boa essa conversa. Para mim não se esgotou, por isso a gente repetiu, porque tem muita coisa. Então, queria agradecer muito a você, agradecer a todo mundo que ficou aqui, que participou. Não sei se a gente conseguiu responder algumas dúvidas. Dizer que essa live vai estar disponível a partir de amanhã nos nossos canais, no YouTube principalmente, e aqui no IGTV. Queria convidar novamente vocês a participarem do sindicato e dizer que terça-feira que vem estarei aqui batendo papo com a Leiliane Ramos sobre recuperação de créditos. E eu, inclusive, quero saber dela, que eu sei que ela está aqui nessa live, como é que a gente recupera alguns créditos para o condomínio, porque eu já vi que tem alguns mecanismos de recuperação de crédito para os condomínios, né? Isso a gente pode voltar a falar. Também, vamos sim. Sandra, se você me permite, eu queria deixar meus contatos, porque pode ser que tenha alguma dúvida que tenha permanecido.